Cabeça pra cima. Muito bem, Cabeça pra Cima conversa com você hoje sobre tabagismo e aí a relação do tabagismo com algumas doenças, inclusive o câncer. O senhor ia fazer um comentário, a gente estava falando do tipo, né, cigarro light, cigarro não light, e o senhor ia fazer um comentário. São duas coisas, quer dizer, a questão o Alexandre colocou muito bem, né, não existe cigarro seguro, né. A questão do cigarro light, geralmente as pessoas tendem a fumar mais vezes, tragam mais profundamente o cigarro para manter seu nível de dependência, então o malefício é o mesmo. Agora, uma nova estratégia da indústria é colocar aditivos nos cigarros. Os cigarros passam a ser mais saborosos, mais atrativos para os adolescentes. Então, cigarro de menta, de chocolate, etc. Esses aditivos proporcionam, muitas vezes, quando a pessoa fuma, eles aumentam o poder de dependência da nicotina. Então, ele fica mais dependente e, certamente, vai levar a mais doença e também ao câncer. Então, não existe nada de um benefício. É mais uma estratégia para conseguir que o jovem comece a fumar, porque tira aquela situação de dor de garganta, de irritação na garganta. Isso é importante, porque esse aditivo, normalmente o fumante que já se consagrou, ele não gosta desse tipo de cigarro, de mentol, de canela, ele não gosta. Isso é feito especificamente para, como eu disse, pegar a garotada. Ou seja, as primeiras tragadas, os primeiros dias de fumo são muito ruins. E isso pode fazer com que uma pessoa desista de fumar. Então você torna aquela fumaça um pouco mais agradável, a pessoa pode até, vou continuar insistindo, porque não é fácil começar a fumar. Todo fumante sabe que já foi difícil. Dava enjoo, dava tosse, a pessoa ficava aquele gosto na boca. Então isso é perigosíssimo e a indústria não quer que a gente interfira de forma alguma em impedir que esses aditivos sejam proibidos. Cristina, o que te motivou em determinado momento a querer parar de fumar? Olha, vários sinais foram acontecendo no decorrer de alguns anos na minha vida, né? Primeiro que eu fiquei com a menopausa precoce e eu precisava fazer a reposição porque eu tinha aqueles calores e eu fui impedida de fazer a reposição porque eu era fumante. Não pode fazer reposição Não pode hormonal? fazer reposição a pessoa que faz uso do cigarro. E a menopausa precoce dela já foi por causa do fumo. Já foi por causa do cigarro. Quer dizer, é uma tristeza, né? Porque a menstruação é um sinal de saúde para a mulher, né? Certamente. Então, quando a gente deixa de menstruar, começa a aparecer uma série de coisas ruins. Saúde de proteção, né? De proteção. Pois é, por causa dos hormônios. Ela é bem-vinda quando ela vem de uma forma natural, né? E aí ela é bem-vinda, porque é na fase certa, no momento certo, não vai... Aí você vai cuidar da forma certa. Agora, quando ela é antecipada por uma outra questão qualquer, há que se ter atenção para isso, né? E eu comecei a ter uma consciência também, através de todas as informações que estavam surgindo na época, né, do malefício do cigarro. Só que eu não conseguia largar o cigarro. Cada tentativa eu fumava mais, mexia muito com o meu emocional, entendeu? E eu sou de uma época em que a gente tinha uma liberdade muito grande para fumar, em qualquer lugar, sabe? No meu trabalho, em shopping, a gente tinha liberdade. E aquilo a gente foi sendo caçado, né? Perseguido. Cristina, desculpa, mas graças a Deus, graças né? a Deus, A gente estava falando aí que o fumante, ele tem problema, mas até a pessoa que não fuma, ela pode ter problema também pela inalação da fumaça do cigarro. Então, isso é uma verdade, né? E as medidas aí são super bem-vindas, não é mesmo? Bem-vinda, super bem-vinda. A gente está agora com uma lei federal tentando emplacar um projeto de lei federal, que é o projeto de lei 315, que impede, a nível nacional, que se fume em ambiente fechado de uso coletivo. O que a gente sabe que a indústria está fazendo? Apoiando um outro projeto de lei que torna essa lei federal mais branda. E a gente sabe que o que está sendo utilizado para que essa lei federal mais branda ganhe é uma coisa assim que a gente, como ativista, a gente chega a ficar nervoso com essa história, pedindo, a gente não acredita que tenham parlamentares que possam defender uma tese tão esdrúxula quanto você ter um fumódromo, porque já está comprovadíssimo, já há evidências mais do que suficientes que os fumódromos não adiantam. Nada consegue barrar a fumaça do cigarro. Então esse tal projeto de lei que interessa à indústria é que você tenha fumódromos. E por que interessa à indústria? Porque uma das principais coisas que pode fazer diminuir muito o número de fumantes num país é você dizer não pode fumar em ambiente fechado. Não ter liberdade de fumar, não ter liberdade. A suposta liberdade
como disse o Ricardo no início, aumenta a escravidão do indivíduo. O fato de você não poder fumar em qualquer ambiente onde você queira é um benefício para o país, para a pessoa, para a família, para a economia dos países. Por isso que nós estamos forçando bastante que lá em Brasília, esse projeto de lei 315/08, quer dizer, um projeto de lei que já está lá 3 para 4 anos, enfim, vingue. Porque, só uma coisa complementar, o que a gente tem que entender, a questão do tabagismo passivo, é que é uma realidade. Então as pessoas hoje têm que entender que aquela fumaça que sai da boca do fumante, quer dizer, perdão, do cigarro aceso, não é apenas uma fumaça que irrita, mas que mata. Né? Então hoje está mais que comprovado que essa fumaça tem mais substâncias tóxicas no ambiente e que as pessoas inalam essas substâncias e vão ter câncer, vão ter infarto, vão ter enfisema, vão ter derrame cerebral. E as crianças vão estar sempre com infecções respiratórias. Então, proibir fumar em ambiente fechado é uma questão de saúde pública. E muitas pessoas hoje querem parar de fumar porque não podem fumar mais em ambiente nenhum. Então, estimula que as pessoas queiram parar de fumar e também é uma proteção às pessoas que não são fumantes para tentar evitar que elas tenham doenças que têm relação direta com o tabagismo. Eu fico pensando... Olha só, desculpe te interromper, mas para não perder esse gancho. Cristina se tratava com a gente no programa de tabagismo, mas ela ia muito ao hospital com netos, sempre para tratar de bronquite, crise de bronquite e tal. Ela parou de fumar, jamais voltou ao hospital levando o neto. Foi verdade, Eu não tinha essa consciência, né? Então a minha mãe é alérgica e as meninas moravam comigo na época e elas sempre tinham problema respiratório. Crises brabas mesmo de sair correndo para fazer nebulização. E 2 vezes ele me pegou lá no corredor do hospital com as garotas no colo, né? Eu não tinha essa consciência que eu que estava prejudicando, entendeu? Ela dizia que era a filha dela, que estava agindo errado. Mas ninguém tinha essa consciência. Eu fico pensando que um fumódromo, por exemplo, ele vai concentrar, porque mais fumaça ainda, essa fumaça aí que ela entra mais forte, né? Tem a possibilidade de contaminar, vamos colocar assim, quem tiver na proximidade ou ao alcance dela. Imagina um garçom num restaurante e o garçom, ele tem que trabalhar, ele não pode dizer, eu não trabalho em restaurantes que tenha fumódromo. Ele precisa sustentar a família. Ele vai trabalhar, ele vai submeter ao risco. Você imagina que o indivíduo que chega lá para jantar, ele fica 1 hora ali dentro jantando. O garçom está trabalhando 8 a 10 horas, fazendo esforço. Quando ele faz esforço, ele inspira com mais profundidade, que é o natural, né, para a gente se oxigenar melhor. Só que o fumante sai do ambiente e ele permanece. Eu tive em reuniões que eu ouvi a declaração de quem defendia a ideia de ter fumódromo, era sempre dizer que nós éramos exagerados, que a Anvisa era exagerado, que essa preocupação não deveria existir, e ainda um terror maior o dono do estabelecimento vai ter prejuízo se esse ambiente não puder mais ter fumante fumando no seu interior. Que era outra falácia, porque já haviam dados suficientes para a gente dizer, quando você tira o cigarro de um restaurante ou de um bar, por exemplo, aumenta a frequência de pessoas. Já existia essa documentação clara. E a gente dizia, os garçons vão adoecer como adoeciam, por doenças ligadas ao cigarro sem nunca terem fumado. Eu estava vendo, né, lendo e estudando um pouquinho para o nosso programa de hoje, porque a gente faz isso, e vendo que existem cerca ou mais de 50 doenças relacionadas ao fumo. É isso mesmo? É real. Tabagismo é uma doença, primeiro ponto. Fumante é um dependente de droga. Então, o tabagismo é dependência química da droga nicotina. Isso tem que ficar claro. Essa dependência obriga os fumantes a inalarem mais de 4.700 substâncias que tem na fumaça de cigarro. Existem substâncias até do lixo nuclear, agrotóxico, vem desde o plantio do fumo. Essas substâncias, a pessoa vai inalando, vai fumando, e com o tempo ele vai prejudicando todos os órgãos, né, todos os tecidos do corpo humano. Então, existem quase, cerca ou mais de 50 doenças. Vários tipos de câncer, não é só do pulmão. A gente pode citar boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, mama, enfim, leucemia, linfoma, doenças respiratórias crônicas, enfisema pulmonar, bronquite. Fumantes têm mais infecções respiratórias, fumantes têm mais tuberculose, tem relação direta com o tabagismo. O fumante vai ter doenças cardiovasculares, o infarto, o derrame cerebral, trombose.
hipertensão arterial. A mulher fumante, ela vai ter menopausa precoce, que foi citado, né? Uma dificuldade maior para engravidar, osteoporose. O homem fumante vai ter impotência sexual. O fumante tem mais chance de ter catarata, degeneração macular, pois ele fica cego. E doenças da pele, envelhecimento precoce, enfim. Não existe um órgão que não seja afetado pelo tabagismo. É um baú de maldades. Fora o tabagismo passivo. Então, hoje, a OMS classifica o tabagismo como uma doença pediátrica, porque eu vou falar do antes, 90% dos fumantes começam a fumar na adolescência, crônica, que é uma doença crônica, porque é uma dependência química, uma dependência química crônica, não tem cura, e contagiosa, porque também atinge pessoas que não são fumantes e adoecem e morrem pelo tabagismo passivo. E a gente diz até que há muito tempo que a gente fala que o tabagismo é uma doença pediátrica, que começa na infância e na adolescência. Eu tenho dito ultimamente que é uma doença pré-natal. Sim. Porque boa parte não, mas um número grande de mulheres que engravidam ainda são fumantes. E, em sua grande maioria, a gente poderia dizer, permanecem fumantes durante a gestação. A criança que tem uma mãe fumante, a ela é dada a nicotina durante 9 meses. Isso gera a mesma escravidão que gera num adolescente ou num adulto. Só que o que acontece com a criança? A nicotina antes vinha pelo cordão umbilical, pela placenta, e ia para o feto. Então o feto era abastecido regularmente de nicotina. Quando a criança nasce, corta o cordão umbilical, corta o aporte de nicotina para o feto, o bebê começa a chorar, porque ele entra em síndrome de abstinência, ele quer fumar, só que ninguém sabe que ele quer fumar, ninguém pensa que ele quer fumar, então acho que o choro dele e a irritação é fome, é falta de afeto, é frio, e aí agasalha, dá remédio, dá peito, e aí dizem que o peito da mãe está fraco, que essa criança não para de chorar, e não para de chorar porque ela quer nicotina, que lhe foi dada por 9 meses. Né? Impressionante. Isso se sobreviver, né? Porque quando a gestante fuma, o feto também está fumando e a chance de aborto espontâneo é muito grande. Aliás, isso se nascer, porque o fumo causa infertilidade nas mulheres. Às vezes a mulher nem consegue gerar um bebê porque o cigarro não deixou. São os dois fatos, né? Quer dizer, nem não consegue gerar porque o cigarro não deixou, ou conseguiu gerar e o bebê nem chega a nascer. E aí, quando está amamentando, a nicotina passa pelo leite materno, também recebe nicotina, quando está amamentando. Ou então, durante a gestação, tem um aborto. A gestação não se completa porque os nutrientes que deveriam chegar lá na placenta não chegam porque o cigarro não deixou. Quando eu digo que é um baú de maldades, nós não estamos exagerando. Cristina, eu quero ouvir a tua história e fico aqui ansiosa para ir para você, mas é tanta informação importante, né? Informação importante que podem conscientizar o telespectador, a pessoa que está aí nos ouvindo nesse momento, e a gente fica assim, ansiosa para querer ouvir tudo que vocês têm para dizer, mas a gente já precisa fazer mais um intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.